Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma introdução conceitual sobre a agrossilvicultura. A agrossilvicultura é uma ciência. Como ciência, ela estuda o cultivo de espécies arbóreas ou arbustivas, consorciada com espécies agrícolas e ou criação de animais. Como ciência, ela é nova, ela é da década de 70, do início da década de 70, mas como atividade prática, ela é muito antiga e muito utilizada no mundo inteiro. Aqui, para ilustrar, eu trouxe uma figura de um livro, né, que baseado na Tábuas da Saúde, né, um livro árabe, que ilustra bem o uso da agrossilvicultura naquela época, né? Então aqui tem as árvores e consorciadas com elas as parreiras. As parreiras utilizam as árvores como suporte para elas conseguirem produzir os seus frutos. Além disso, as árvores ajudam tanto na parte de suporte, mas também de adubação verde. Então cortavam-se as folhas, os galhos para adubar essas parreiras. Um outro exemplo é do Jardim do Éden, né, na Bíblia, onde fala um pouco sobre esse jardim que era para produção de alimentos, né, e contemplação. A agrosilvicultura, de acordo com Engel, é uma ciência que estuda tanto o conhecimento e o uso de práticas agroflorestais, quanto o desenvolvimento de sistemas agroflorestais. Tá? Então, para ficar um pouco mais simplificado, a agrosilvicultura ela estuda, né, a ciência que estuda o conhecimento, mas também o uso dessas práticas. Né? Então, são os que a gente conhece como sistemas agroflorestais. As características dos sistemas agroflorestais, né, eles são combinados por 4 componentes. Normalmente vocês vão ver na literatura 3 componentes, mas eu acho que um componente que eu acrescentei aqui, ele é muito importante e deve ser sim considerado. O primeiro componente, que é esse que eu acrescentei, é o ser humano. Então, são os agricultores, a academia, a sociedade. Então, esse é o primeiro componente. O segundo componente são as espécies vegetais de porte arbóreo ou arbustivo. Aqui são ilustrados pelas bananeiras, as palmeiras e as árvores. O terceiro componente são as espécies agrícolas, e nas espécies agrícolas a gente pode pensar nas espécies agrícolas de ciclo anual, que em menos de um ano ela já completa o seu ciclo, as de ciclo semiperene e as de ciclo perene. O quarto componente são os animais, que podem ser de grande porte, de médio porte e de pequeno porte. Aqui são ilustrados pelas vacas leiteiras, aqui é uma porca moura e uma abelha mandaçaia, uma abelha nativa nossa aqui do Brasil. Então, os sistemas agroflorestais é imprescindível que ele tenha um componente de porte arbóreo e arbustivo. Caso contrário, ele é considerado um consórcio agropecuário. Aqui nessa imagem eu ilustrei, né, isso. Então, quando eu tenho criação de animais de cultivo agrícola, né, numa mesma área, eu tenho um consórcio agropecuário. Tá? Não faz parte de um sistema agroflorestal. Para ser considerado sistema agroflorestal, eu preciso ter o componente de porte arbóreo e arbustivo. E nesse caso, essa figura aqui ilustra bem, né? Quando eu tenho o componente animal concomitantemente com as espécies arbóreas, eu tenho um sistema silvopastoril. Eu posso ter as espécies florestais, espécies arbóreas, consorciada com a agricultura, eu tenho um sistema silvia-agrícola. Já quando eu tenho os três juntos, né, que são as espécies arbóreas,
os animais e as culturas agrícolas no mesmo espaço, aí eu tenho um sistema agro-silvopastoril, que é essa interseção, tá, das espécies arbóreas, os animais e a cultura agrícola. Então, eu tenho um sistema agro-silvopastoril. Então, ele pode ser, os sistemas agroflorestais, eles são subdivididos em 3 tipos. O agro-silvicultural, né, que eu vou ter a agricultura com o componente de porte arbóreo e arbustivo. Eu posso ter o silvipastoril, que são os animais. Neste caso, estão ilustrados pelas caixas de abelha, né? Sombreada por árvores frutíferas e arbóreas. Ou um sistema agro-silvipastoril, que eu tenho esses dois ao mesmo tempo ou intercaladamente. Né? Nesse exemplo aqui é um quintal. Então, num quintal de uma propriedade rural, geralmente eu vou ter um sistema agro-silvopastoril, onde eu vou ter a criação de animais, eu vou ter o cultivo de hortaliças e vou ter espécies frutíferas, medicinais e arbóreas num mesmo espaço. Então, o sistema agro-silvicultural, aqui ilustrado, para ficar um pouco mais claro para vocês, eu tenho as espécies florestais e nas suas entrelinhas o cultivo de hortaliças. Aqui um outro exemplo, as espécies florestais nas linhas e nas suas entrelinhas o cultivo de agricultura. Aqui é a soja. Ou as espécies florestais, que não estão em linhas, mas elas são espécies nativas, são distribuídas aleatoriamente, e tem a cultura de erva mate, então tem um semi-sombreamento da cultura de erva mate. Aqui numa outra área, erva mate também, ela foi podada aqui e está semi-sombreada por espécies nativas. O sistema silvopastoril, eu vou ter o componente florestal, ou de porte arbóreo e arbustivo, com a gramínea e os animais. Aqui, no caso, os animais são gado de corte. Aqui também. Então, tem as linhas da cultura florestal, isso aqui é um sistema plantado, né? Então, tem a pastagem, os animais, todos no mesmo local, no mesmo ambiente. Uma outra imagem aqui já com espécies arbóreas e arbustivas nativas, pastagem nativa e criação do porco-moura. As abelhas nativas também, aqui é a mandaçaia, que ela pode ser criada, ela pode estar em qualquer um desses sistemas, ela pode compor um pouco mais esses sistemas. Lembrando que as abelhas nativas, elas não têm ferrão, o ferrão é atrofiado. Então, não causa maiores problemas, como a apis, por exemplo, né? A abelha Europa. E aqui é um sistema agro-silvopastoril, que envolve, né, a criação, né, de animais, também a parte do componente arbóreo e arbustivo e o cultivo de espécies agrícolas. Essas duas primeiras figuras são os quintais. Então, estão ilustrando quintais. Então, eu tenho animais, eu tenho espécies de porte arbóreo e arbustivo, tenho frutíferas, tenho hortaliças. E essas outras duas imagens aqui é um sistema agro-silvopastoril, mas que você pode visualizar que em um momento eu vou ter a espécie agrícola e em outro momento eu vou ter o componente animal. Mas o componente de porte arbóreo e arbustivo, ele vai estar sempre presente no sistema. Então, em um mesmo ano, eu posso fazer a minha agricultura e intercalar com a criação de animais, né, que é o exemplo aqui, ou
Como do quintal eu posso ter tudo ao mesmo tempo. Vocês têm alguma dúvida a respeito? Estou à disposição. Obrigada.